Receba agora a palavra de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 20. Deus ele diz que a oração do justo, ela tem muito o que em seus efeitos. Essa palavra ela é muito poderosa e nos leva a querer cada dia mais interceder pela nossa casa. Porque se você crê que a oração que você vai fazer, ela tem muito em seus efeitos, ela pode mudar o curso da natureza, então cada dia mais você vai interceder pela sua família. Pastor, meu familiar tem um coração duro. O familiar ele tem um coração, fala que não quer vir na igreja de jeito nenhum. Pastor, não quer largar o vício de jeito nenhum. Se você orar por ele, a tua oração ela tem muito o quê? Muito efeito. Deus tira o coração de pedra e coloca um coração do quê? De carne, que guarda o que é a palavra? Palavra de Deus. Vocês acharam Mateus capítulo 6, versículo 20? Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem o quê? Nem roubam. Deus ele diz que tudo que nós ajuntamos, depositamos no céu, na presença de Deus, a traça ela não corrói, e o ladrão ele não o quê? Não rouba. Então se tem um lugar que você tem que guardar a sua família, a sua vida financeira, a sua empresa, se tem um lugar que você tem que guardar os seus sonhos, é na presença de quem? Na presença do Senhor. É na presença de Deus. É com oração. Deus ele diz que nós temos que ter um grande prazer em meditar na palavra de dia e de noite. É guardar tudo que nós temos no céu. Deus ele diz que deveríamos jejuar, orar sem o quê? Sem cessar. Quando eu faço tudo isso, eu estou na igreja, mas eu faço tudo isso, oração, jejum, meditar na palavra de Deus, ser fiel a Deus. Quando eu cumpro a palavra de Deus, eu estou guardando tudo que eu tenho nos céus. E quando eu guardo tudo que eu tenho nos céus, não tem como dar errado. Não tem como o ladrão roubar. Deus ele diz, aquele que é nascido da palavra, o maligno não toca. Então se eu estou na palavra, o diabo não pode o quê? Não pode tocar. Se eu guardo meu casamento no céu, se eu guardo meu casamento na palavra de Deus, o diabo pode tocar no meu casamento? Ele não pode tocar. Se eu guardo a minha vida, os meus sonhos, se eu guardo tudo aquilo que eu tenho, os meus projetos na direção de Deus, o diabo ele não pode tocar. E olha o que Deus diz no livro de Atos. Abra lá em Atos capítulo 5, versículo 34. Diz assim: mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos, e disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho, ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados, combatendo contra quem? Contra Deus. Eles haviam prendido ali Pedro e os outros discípulos que estavam pregando a palavra de Deus e queriam impedir com que eles viessem a continuar pregando. Só que Gamaliel se levantou e disse: olha, vamos ter cuidado, porque se nós nos levantarmos contra estes homens e essa obra ela for de Deus,
se ela for de Deus, se eles estão na direção de Deus, o que eles estão fazendo está certo, nós não vamos combater contra eles. Vamos combater contra quem? Contra Deus. Então vamos esperar um pouco. Vamos deixar eles irem e continuar pregando a palavra. Porque 2 homens já tinham se levantado. Um deles se levantou dizendo que era um profeta, dizendo que foi Deus que levou ele até ali, o povo de Israel, e ele até mesmo que juntar esses 400 homens para levar até o Rio Jordão, e ele disse que iria até mesmo abrir o Rio Jordão, porque ele disse que ele era um profeta enviado por Deus para fazer a mesma coisa que Moisés. Assim como Moisés tirou o povo do domínio ali do Egito, de Faraó, esse homem aqui também quis tirar o povo ali de Israel do domínio de Roma. Então ele juntou um pouco de pessoas, 400 pessoas, e falou: vamos lá, porque Deus é comigo. Qual que foi o final dele? Ele morreu. Por quê? Porque aquela obra não era de quem, igreja? Não era de Deus. O Judas ali também se levantou, dizendo que iria tirar o povo do domínio de Roma. Mas ele também, o que? Ele morreu, porque essa obra não era de quem? Não era de Deus. Pastor, mas estão se levantando contra mim. Mas se você está na direção de Deus, se a obra que você está fazendo está na vontade de Deus, ainda que muitas pessoas venham se levantar contra você, ainda que muitas pessoas venham tentar impedir com que a obra que você está fazendo vá para frente, não estarão combatendo contra você, estarão combatendo contra quem? Contra Deus. A obra que o homem ela faz, rapidamente ela se desfaz, rapidamente ela é destruída, mas a obra que eu faço na direção de Deus, na presença de Deus, juntai tesouros aonde? No céu, onde o diabo não rouba o que é meu. Se o meu casamento está na direção de Deus, o diabo pode até se levantar para tentar desfazer o meu casamento, destruir o meu casamento, mas se eu estou na direção de Deus, ele pode desfazer meu casamento, igreja? Não pode. Se minha vida financeira está na presença de Deus, está na direção de Deus, estou sendo fiel a Ele, o diabo pode devorar o que é meu? Não pode. Se eu estou lutando pela minha família, se eu não venho apenas na igreja, mas eu junto tesouro, eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra de Deus, sou fiel a Ele, eu tenho buscado cumprir a palavra. Se eu estou fazendo isso, o diabo não pode tentar destruir a minha família. Está escrito que os filhos seriam herança de quem? De quem, igreja? Do Senhor. É herança das drogas? Não pode. É herança da bebida? Não pode. É herança da prostituição? Não pode. Por quê, pastor? Está escrito na palavra de Deus, e Deus ele não mente. Está escrito que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. O diabo pode separar meu casamento, igreja? Não pode. Por que não pode? Porque está escrito na palavra de Deus: se ele me uniu com a minha esposa, quem é que vai separar? Quem é que vai destruir a minha casa? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ah, mas foi Josué que declarou isso, pastor. Se está na palavra de Deus, é Deus mostrando que se eu servir ao Senhor, a minha família também vai o quê? Também vai servir. Não vai servir a demônios, não vai servir ao que é errado. A minha família vai servir a quem? A Deus. Gamaliel, ele se levantou e falou: não vamos mexer com esses homens, deixa eles continuarem pregando. Se não for de Deus, vai se desfazer o quê? Rapidamente. Agora, se for de Deus, e vocês se levantarem contra eles, amigos, vocês não estão combatendo contra Pedro, contra os discípulos, vocês estão combatendo contra quem? Contra Deus. Ah, pastor, se levantaram contra mim, eu faço a obra de Deus, se levantaram contra mim. Fica tranquilo, não se levantaram contra você, se levantaram contra quem? Contra Deus. E está escrito que nenhum homem resiste ao quem? Ao Senhor. Está escrito que na mão do Senhor está toda a força e todo o poder. A mão dele é para aquele que faz o bem, aquele que guarda a palavra. Esdras falou isso para o rei. Ele falou: não preciso de soldados, porque eu sei que a mão do Senhor é para me guardar. Ah, mas no caminho de onde você está, ali do rio Ava, até Jerusalém, tem muito salteador. Vão te roubar no meio do caminho, vão matar você, matar sua família e todo o povo que está contigo indo para Jerusalém. Não, a mão do Senhor é para livrar, é para guardar. E aí o que ele fez? Ele foi orar, ele foi jejuar. A Bíblia diz que ele se humilhou na presença do Senhor. E as mãos de Deus foi o quê? Foi com o povo de Israel.
E eles chegaram como em Jerusalém? Perdendo alguma coisa? Alguém morreu no meio do caminho? Não, a palavra de Deus que eles chegaram em segurança. Com tudo que eles tinham, com os filhos, com os animais, com o ouro, tudo, chegaram em paz. Por quê? Porque a mão de Deus estava sobre eles. E se no meio do caminho alguém se levantasse? E se no meio do caminho alguém falasse assim, não, vamos lá atacar? Esdras e todo aquele povo não iria combater contra Esdras, iria combater contra quem, igreja? Contra quem? Contra Deus. Vá lá para o livro de 1 Samuel, capítulo 23, versículo 14. Diz assim: E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte, no deserto de Zife. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou o que na sua? Olha quanto Saul procurou matar a Davi, destruir a Davi completamente. Davi foi lá para o deserto, para os lugares fortes, mas a palavra de Deus diz que Deus não entregou Davi na mão de quem? De Saul. Deus protegeu a Davi. Ainda que algumas pessoas se levantaram e falaram assim, Saul, nós sabemos onde Davi está. Vamos passar a informação certinha para você, aonde Davi está. Aonde ele está? Não, está lá nos lugares fortes. Saul foi atrás dele. Saul correndo de um lado com seus homens, Davi do outro com seus homens. Quando Saul ia quase colocar as mãos em Davi, um homem veio gritando, rei Saul, volta, porque os filisteus invadiram o quê? Estão invadindo Israel. Ele tinha que fazer uma escolha, ou continuava atrás de Davi, ou ia proteger o quê? Proteger o povo. O que ele fez? Pegou os seus soldados, não, deixa Davi para lá, e foi o quê? Lutar contra os filisteus. Foi Deus que até agiu na vida de Davi ali, livrando ele. Pastor, a perseguição está grande, está parecendo que o diabo vai conseguir colocar a mão naquilo que é meu. Aquele que junta tesouros nos céus, a traça não corrói. O ladrão que não rouba. Quando Saul ia quase colocar a mão em Davi, Deus deu o livramento. Está escrito que o Senhor é socorro na hora que dá da angústia. Eu estou angustiado. Então vai juntar tesouros nos céus. Vai jejuar, vai orar, vai buscar. Não é só ouvir na igreja e ficar, não prestar atenção na palavra, não querer buscar a Deus, não querer guardar a palavra de Deus. Deus, ele disse que aquele que me ama é aquele que guarda o quê? E cumpre os meus mandamentos. Ontem mesmo eu falava para a senhora, não, eu amo a Deus. Eu falei, quanto tempo faz que a senhora não lê a Bíblia? Faz aí, passou uns 10 anos. Eu só assisto pela televisão, mas Bíblia mesmo eu nem tenho. Eu dei para o meu sobrinho. E faz uns 10 anos que eu não leio o que? A Bíblia. Eu falei, mas por que a senhora não lê? Não, para mim não precisa. Foi escrita por homens? Eu falei, não. Foi escrita por homens, mas inspirada por quem? Pelo Espírito Santo, por Deus. Aqui está a própria vontade do Senhor. Se eu ando na direção de Deus, falei para ela, é na palavra que a senhora vai encontrar a direção de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Me libertará. Me liberta das drogas, me liberta dos problemas. Por quê? Porque eu encontro na palavra de Deus a direção certa. Deus não entregou Davi na mão de Saul. Você acha que Deus vai te entregar na mão dos seus inimigos se você está andando na presença de Deus, irmão? Ainda que alguém tente te enganar, pastor, fizeram tudo para me enganar. Você acha que por um acaso Deus ele vai fazer essa maldade com você? Eu nunca vi um justo que desamparado, nem a sua descendência a mendigar do pão. Eu sou justo. Se você é justo perante Deus, você acha que Deus ele vai te desamparar? Não, ele não vai te desamparar. Você está cumprindo a palavra de Deus. Vai lá para o livro de Salmos 27:1. E a confiança de Davi quanto a estar com Deus, ela era muito grande. Que tanto ele declarou isso daqui que nós vamos ler agora. Salmos 27:1 diz assim: O Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e o que, igreja? Caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria.
ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele o quê? Confiaria. Olha a confiança de Davi em declarar aqui que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quem eu vou temer? O que eu vou recear se o Senhor é a força da minha vida? Vou ter medo do quê, se Deus está comigo? Os malvados, seus inimigos estão vindo contra você. Eles vão tropeçar e vão o quê? Vão cair. Eles vão tropeçar e vão cair. Gamaliel, ele falou, olha, se não for de Deus, eles vão morrer. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os outros. Mas se for de Deus, não mexa com eles, porque vão estar combatendo contra Deus. Irmão, você é de Deus. E se você é de Deus, ninguém vai querer mexer com você. E ainda que tente, não vai combater contra você. Vai combater contra quem? Contra Deus. Está escrito, ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Se o exército está te cercando, por que você está tendo medo se você está buscando a presença de Deus? Ele diz que todo aquele que vai até o trono deve chegar ao trono de Deus com confiança, com ousadia. Se você está chegando com confiança, com ousadia no trono de Deus, Ele vai te enviar o socorro. Pastor, eu estou passando necessidade. Ele é Jeová Jireh, Ele vai mandar o quê? A provisão. Pastor, eu estou doente, a doença me cercou. Mas a palavra de Deus diz que Deus é o Deus que nos cura, que Ele já levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Estou desempregado, está escrito que Ele abriria a porta e a porta o que não se fecharia. Mas eu preciso que Deus dê uma solução na minha vida. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Você precisa o quê? Da bênção de Deus. É disso que você precisa. Irmão, se você juntar tesouros no céu, o diabo ele não vai corroer não. A palavra de Deus diz que quando o valente guarda a sua casa bem armado, tudo que está dentro da sua casa fica o quê? Em segurança. Se vir alguém mais valente e tirar aquele valente, amarrar ele, mas se você é o valente da tua casa, se você está se consagrando, buscando a Deus, nós falamos, quem é de Deus, quem guarda a palavra, quem anda na palavra, o maligno que não toca. Em todas as coisas somos mais que vencedores. Se você é o valente que está guardando a tua casa, tudo está o que? Em segurança. Você pode sair da tua casa para ir trabalhar, com um familiar reclamando de dor, mas se você foi ali, colocou a mão na cabeça dele, orou, expulsou aquela doença, pode trabalhar em paz. Por quê, pastor? Deus vai curar o seu familiar. Pastor, eu fui trabalhar, saí de casa bem cedo, recebi uma má notícia. Fique em paz, Deus está contigo. Ele é o quê? A tua luz, Ele é a tua salvação. Fique em paz. Basta você fazer uma oração no mundo espiritual à distância? Não há distância. Faz uma oração onde você estiver, dentro do carro, no ônibus, no serviço, andando na rua e fala, meu Deus, eu sei que o Senhor está com a minha família. Tua palavra diz que quando eu junto tesouro nos céus, eu tenho juntado tesouros no céu, o ladrão não rouba. O ladrão não vai roubar minha felicidade, não. O diabo não vai roubar minha felicidade, felicidade da minha família. Não, eu creio no Senhor. Irmão, junte tesouros aonde? No céu. Se você orar, jejuar, andar na palavra de Deus, cumprir a palavra de Deus, ter uma vida com Deus mesmo, uma comunhão com Deus, pode ficar tranquilo, pode fazer que nem Davi, o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Não vou temer ninguém, eu confio que no Senhor, está comigo. Davi não temia Saul, ao contrário, teve oportunidade de tocar em Saul, mas ele o que? Não tocou. Ele sabia que quem ia colocar ele no trono de Israel, quem era? Era Deus. Ele não precisou chegar lá, matar Saul. Falou, não, Deus vai operar, Deus vai trabalhar, Deus vai fazer alguma coisa. Deus colocou ele no trono de Israel. Irmão, se você tem juntado tesouros no céu, fica em paz. Tudo que você está juntando, está o que? Em segurança. Um banco, alguém entra agora aí, rouba, explode lá o caixa, mas lá no céu pode fazer isso? Não pode. Lá no céu não pode, Deus ele tem protegido. E se alguém se levantou contra você, não está combatendo contra você, está combatendo contra Deus. Fica de